Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Depois de um vídeo que fez tanto sucesso a respeito da laminação e da infusão, nós tivemos que fazer a continuação desse assunto, né? Afinal de contas, vocês querem saber como é que o barco nasce. E para isso, eu vou precisar da ajuda do nosso amigo Rodrigo, mais uma vez aqui, né, Rodrigo? E tentar explicar para o pessoal, desmistificar, né? Mas mostrar também um pouco dessa complexidade dessa operação toda, de como é que um barco nasce, né? Exatamente. É a sequência do processo, né? A sequência do processo. Depois de laminado, feito todos os processos de laminação, começa outro trabalho, que é a parte do desmolde, a parte da continuação de montagem, para dar sequência aí para o barco chegar na linha de montagem em cada etapa, garantindo. Esse é mais fácil ou mais difícil que a laminação? É mais complicado. Que bacana, beleza. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês, para que não se esqueçam de curtirem nosso conteúdo, compartilhem esse material e, se ainda não fizeram, se inscrevam em nosso canal. Bom, Rodrigo, então assim, o barco foi laminado, foi feito todo aquele processo e agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo, dependendo da peça, né? O casco. O casco, após feita a infusão, ele recebe o chassi, né? Que é a parte estrutural do casco, né? A parte do painel, no caso, também olhar o painel de um barco, ele é bem largo, bem comprido, né? Então ele precisa de uma estrutura para receber, para ter um contato com a água na navegação, né? Então o chassi é a parte estrutural. É a parte que dá sustentação para o painel do fundo do casco. Aqui onde nós estamos agora é o processo que nós já filmamos, é isso? Exato. Seria a parte da infusão. Exato. Aqui é uma peça preparando para fazer a infusão e na sequência de fazer essa infusão é retirado o material de infusão, aonde entra o chassi. Pode mostrar pra gente? Vamos lá. Aqui agora estamos chegando nessa parte que seria o chassi, é isso? Isso, aqui é o chassi, aqui ele está na forma ainda, né? Tá. Ele é feito por infusão também. Então nessa posição que está na forma, a gente já coloca as mangueiras para passagem de cabo, já coloca chapa de skipper, chapa dos motores, já inicia um processo de montagem aqui. Depois é feito o desmolde, nós viramos e com o auxílio do gabarito, nós posicionamos ele dentro do casco. Essa parte ele dá, como eu comentei anteriormente, ele dá sustentação para o fundo da embarcação, onde já recebe as anteparas, recebe o interior, todas as peças que são montadas acima do chassi, né? Então aqui é uma peça estrutural, onde dá resistência para o fundo do casco do barco. Tá, mas Rodrigo, pelo que você está me falando então, são duas peças totalmente separadas. Exato. Uma ao fundo do barco e a outra a parte estrutural, como se fosse o chassi, e aí a gente pode até fazer uma associação com o mercado de automobilístico, né? Exato. Que você tem o chassi de um carro. Como é que é feita essa união? Primeiro a gente desmolda, né? vira essa peça, é feito toda a rebaba, onde tira todo o excesso de fibra, posicionamos ele dentro do casco com o auxílio do gabarito. Tá. Esse gabarito que ele vai dar a posição exata para fazer a laminação, né? Tá, e tem um lugar que todo boat show a gente mostra para os nossos clientes, a gente fala, olha, porque o barco ele tem que ter uma certa estanqueidade e tudo. Aqui eu acho que está mais fácil da gente ver, né? Nessa posição, aqui, essa região é estanque. Tá. Nós preenchemos com material isolante aqui. Tá. Para a região de motores, né, ser estanqueado para a região do interior do barco, né? Então essa região aqui ela é vedada. Um exemplo, se um barco tiver uma entrada de água de popa, né, não vai afetar no interior, como se tiver uma entrada de água no interior, não vai afetar para a região dos motores. Então é estanqueado por parte a embarcação. Mostra pra gente o próximo passo? Vamos para a lá. sequência do processo. Poxa, Rodrigo, aqui agora já tem bastante informação aqui pra gente falar, né? Aqui a gente já está praticamente finalizando a laminação secundária. O que nós chamamos de laminação secundária? A laminação do chassi com o casco, a laminação do interior com o chassi
e a posição e laminação das anteparas. E também, antes de realizar o desmolde, nós colocamos todas as bases, bomba de porão, de bateria, de gerador, toda tanque de combustível, as bases de tanque de combustível, a gente já faz todo o preparativo para iniciar a montagem, para receber as peças de montagem. Poxa, que interessante, Rodrigo. E tudo isso é feito no molde. Exatamente, antes de fazer o desmolde. O desmolde. Mas, Rodrigo, então me explica, que vocês aplicam a estrutura, para imagino que quando vocês retirarem ela esteja estruturada, é isso? Sim, nas regiões que nós usamos para poder fazer o desmolde, que é a próxima etapa, que é retirar, é onde o barco nasce. É como se fosse tirar um bolo de uma forma, é isso? Exatamente, quando o bebê saísse da barriga da mãe. Mais ou menos isso. Então, nas regiões que a gente faz a amarração, nos pontos, ele é mais estruturado, vai mais fibra, para te garantir, com todo o cuidado, tu remover uma peça de 2, 3 toneladas, até 10 toneladas, que é no caso dos barcos maiores, da 77, da 66. Então, essa é uma peça pesada. A região que tu vai amarrar tem que ser bem estruturado, bem calculado, bem planejado, para poder tirar com garantia de que a peça não vai ter nenhum tipo de problema. Essa ferragem que nós estamos vendo aqui agora, ela tem alguma coisa a ver com essa etapa? Ela é estrutural da embarcação? O que seria isso? Essa ferragem a gente utiliza para garantir as medidas do barco, Uma borda de um barco dessa tem 2 metros até de altura, dependendo da embarcação, Então essa parede ela pode trabalhar quando sai da forma, porque a fibra de vidro ela trabalha, Sim. Ela contrai, Então essa ferragem é para garantir as medidas, a posição, da borda do casco até o momento do fechamento. Então essa ferragem ela sai somente no momento de realizar o fechamento de casco com convés. Ela não é nada estrutural, ela não vai com o barco, a gente utiliza somente para garantir a medida de boca a boca da embarcação, do casco. Todas as anteparas, elas têm essa necessidade, elas estão apoiadas na estrutura do casco? Ou existe, por exemplo, as anteparas que são estruturais e anteparas que não são estruturais? Nós aproveitamos o barco, quanto mais apoiado casco com convés, quanto mais apoiado, melhor, porque tu vai ter um barco mais rígido, Então, todas as regiões que nós temos paredes, nós aproveitamos para unir lá o chassi, com o casco, a antepara com o convés. Então, todas as paredes do barco a gente utiliza como antepara. Então, se tu entra num barco, tu entra num banheiro, imagina que é um banheiro, aí tem uma divisória, imaginando para ninguém que está lá no quarto ver quem está no banheiro. Não, ali a gente já aproveita e utiliza aquela parede para ser uma antepara. Os barcos mais novos, os barcos de 45, de 37 para cima, a gente já utiliza as anteparas como um apoio. Essa tecnologia. Enquanto os barcos menores, tu coloca uma antepara na proa, antepara de proa, uma antepara no meio do barco, está suficiente pelo tamanho do barco. Ali, aquela antepara que nós estamos vendo é aquela que é estanque, é isso? Certo. É aquela? Aquela antepara. Então, esse ambiente é totalmente isolado do ambiente de montagem. Por que nós temos um ambiente com combustível, com calor? Então a antepara também já serve para isolamento térmico, isolamento teoricamente químico, não passa nada para aquele ambiente. É feito todo acústico, e toda essa proteção de ambiente, porque nós estamos falando de uma área quente, uma área que o cliente vai dormir. Na próxima cabine, a maioria dos barcos já é a principal, Bom, Rodrigo, então vamos ver essa lancha nascendo? Nascendo, saindo da barriga da mãe. Vamos lá. Legal. Então a gente, com o auxílio da ponte rolante ou de um guindaste, dependendo da embarcação, então é feita a amarração, que nós usamos para sacar a peça da forma. Então nesse momento ela é erguida com maior cuidado, retiramos da forma e é posicionada em cima do berço. Após a forma pronta, usinada lá feito na CNC, feito todo o processo de modelagem, ela é retirada do molde a forma. A gente faz um trabalho de preparação para receber a laminação. Então esse trabalho ele é um tratamento químico que nós usamos cera, alguns tipos de cera, que nós usamos para dar uma camada química que nós não enxergamos a olho nu. Se tu olhar para uma forma, tu não consegue ver se ela tem tratamento ou não. Por isso que nós temos o maior cuidado nessa preparação, para saber ter um controle muito grande entre a
Porque a forma com cera e a forma sem cera, tu não consegue diferenciar. Então é feito esse tratamento e após feito esse tratamento, aí sim está liberado para fazer a pintura do gel coat e começar as camadas de laminação. Então esse tratamento faz que a fibra não grude na forma. Que legal. Então que ela simplesmente pegue o formato, essa fibra pega o formato porque é feito dentro da forma e saia com naturalidade, com um desenho perfeito do que está espelhado na forma, né? Depois da peça desmoldada, ela vai para o setor de rebarba, aonde a gente vai fazer toda a furação, tirar todo excesso de fibra, já preparar os cortes para a montagem. A montagem, na hora que receber a peça, estiver com a peça, ela vai posicionar no barco, já com a furação feita, com os cortes feitos. E nesse setor, nós concentramos a poeira na fábrica. Então é um ambiente mais carregado de poeira, mais pesado, para não ter que estar lixando no meio de uma linha de montagem, né, em outros processos. A gente concentra a poeira aqui. Essa é a cabine de polimento, é isso? Isso, de pintura. Pintura aqui também é e feita. polimento, isso. Dentro da ordem de fabricação, saiu das rebarbas, ela vai para acabamento. Do acabamento ela vem para a pintura. Exatamente. Esse daqui seria o último processo de fabricação. Depois daqui é montagem, é isso? Exato. Essa seria a última etapa da fabricação da fibra de vidro. Nós laminamos, passamos por todos os processos e a última etapa é o acabamento, algumas peças que vão brancas de gel sem pintura e as peças que são pintadas, né? Ela passa pela cabine de pintura, depois é feito o polimento e depois segue para a linha de montagem. Então lá ela foi pintada, lá eles estão polindo uma, aqui estão polindo outra, vão embalar ela e manda para montagem, hein? Exatamente, segue para montagem. Tá, e nessa mesma área aqui a gente vê que tem muito foco em iluminação exatamente porque é a parte do acabamento. Exato. O ambiente tem que ser bem claro, tem que estar onde ele consiga visualizar. O barco ele fica muito exposto, né? na luz do dia, né? Então a pintura ela fica muito exposta. Então ela tem que ficar muito bem feita, muito bem acabado, sem detalhes, porque num ambiente mais claro aparece. Aqui o barco já pronto, né? Praticamente para ir para a linha de montagem, né? O barco chega isolado, preparado para chegar e iniciar as montagens. Já polido, já pintado, já pronto. Bom, Rodrigo, então assim, depois de toda essa aula que você deu pra gente, o barco fica assim, né? Pronto, é isso? Sim. A parte de fibra, vocês viram, ficou pronto. Agora a parte de montagem tem um caminho aí para vocês acompanhar. Tá, muito bacana. Bom, pessoal, então já fica a sugestão para vocês, para que comentem aí pra gente se vocês estão gostando desse conteúdo, dessa linha, né, que a gente está abrindo aqui a fábrica para vocês, para a gente poder mostrar para vocês depois a linha de montagem dos barcos. Exato. Né, Rodrigo? Exatamente, porque tem muitos processos interessantes, né? A gente vê o barco pronto aí, não imagina o trabalho que é, né? E todo um processo, uma história, né? Como até o Márcio fala, até o Pedro comentou que não existe um método, existe uma história de fabricar barco, né? A gente começou de uma forma e hoje ela está em outra forma. A forma que os nossos barcos são produzidos hoje é o que se produz no mundo afora aí. É os melhores processos, melhores tecnologias, né? Tem uma equipe de uma engenharia muito enganjada, né? Com um projeto muito bom, assim, pensando realmente como fazer a peça e como fazer ela bem feita, que não tenha que ter trabalho, que não tenha que tá fazendo 2 trabalhos, já é tudo planejado antes, né? Isso que você está falando é muito legal, porque o cliente normalmente, eu vejo isso porque eu atuo na outra ponta, no lado comercial, a pessoa está vendo pronto. Ela chega lá e fala assim, poxa, essa viradinha não podia ser um pouquinho mais, no ângulo um pouquinho mais reto? Às vezes, a engenharia ela está pensando tanto, ela tem que pensar em vários aspectos, né? A linha do que seria o design, o que agrada, o que seria o gosto do cliente, do brasileiro, e o outro lado que é a linha de produção. E eu vejo que aqui na Schaeffer há uma grande preocupação com isso, né? Primeiro item, segurança estrutural,
Garantir que o barco, primeiro, ele seja bem feito, bem construído, que ele vá navegar por muitos anos e ele não vai ter problema. Fazendo isso, começa a se pensar em design, começa a se pensar em detalhe e aonde chega um produto bonito assim. Mas primeiro que pensamos aqui é o barco bem feito e produzido, que possa pegar um mar, né, um mar forte e ele esteja seguro de navegação, ele esteja bem fabricado, né? Muito legal. Rodrigo, obrigado mais uma vez aí pela aula. Prazer vocês sempre. Tá? Pessoal, então, não se esqueçam que tudo isso aqui é feito para que a gente navegue mais. Afinal, navegar é saudável, navegar é preciso. Até a próxima, pessoal.